Olá, gente! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso controle de férias e nós vamos iniciar com o pé direito. O controle de férias no Excel, a versão 2.0, ela é um desafio. É, na realidade, uma solução. A gente não pode chamar isso de uma planilha. É uma solução para controlar férias da empresa. E quem vai fazer isso? Você. Quem vai levar o crédito por isso? Você que está estudando aqui comigo, ralando. É isso aí. Então, a primeira coisa que nós vamos abordar aqui nessa planilha de controle de férias, né, nas fórmulas e funções usadas para controlar férias, vai ser exatamente isso daqui, ó, dias de férias de direito do funcionário. Porque, de acordo com a legislação, existe uma tabela que reduz o número de férias do funcionário de acordo com o número de faltas. Então, é necessário a gente ter aqui o número de faltas para a gente poder descobrir isso daqui. Agora, deixa eu te mostrar como é que está estruturada essa planilha. Está vendo esses campos aqui de cor laranja? O que a gente tem nesses campos de cor laranja? Eu estou representando dados nisso aqui. Imagina que você está preenchendo isso aqui com a matrícula, com o dado do funcionário e com o número de faltas justificadas. A mesma coisa aqui, ó, no início do período aquisitivo. Você vai preencher manualmente, com data. Já vou falar mais sobre isso. E mais aqui à frente também a gente tem mais outras informações que você também vai preencher manualmente, ou seja, a data da concessão, quando é que você quer conceder férias para esse funcionário e os dias de concessão, porque você pode particionar as férias e conceder essas férias em 2 ou 3 etapas, dependendo do número de dias de direito e dependendo também do acordo que a empresa vai fazer com o funcionário. Porque quem decide quando o funcionário vai tirar férias é a empresa, mas o funcionário decide se ele quer particionar ou não. Então, você precisa fazer uma gestão aqui. O que essa planilha tem? Que a gente está fazendo aqui? Ela vai te mostrar os períodos, vai fazer os cálculos para você. A gestão, quem vai fazer é você. Então, primeiramente, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir os dias de direito do funcionário. Como é que eu vou fazer isso, né? Pensa comigo, se eu tenho o número de férias, de faltas aqui, e se eu tenho uma tabela oficial que me diz exatamente quantas faltas e o número de direito, então, por exemplo, até 5 faltas eu tenho direito a 30 dias. Né? Passou de 5 até 14, eu tenho direito de 24 dias. E assim sucessivamente, até que chega o limite final, que é 32 dias de faltas, para ter 12 dias de direito de férias. Passou disso, ou seja, de 33 faltas no período aquisitivo, eu não tenho mais direito a férias. Tá? Então, isso é normal, né? Toda a contabilidade sabe disso, toda a parte de DP sabe disso. Agora, como é que eu implemento isso no Excel? A princípio, como é que as pessoas fazem isso? Eu venho aqui e coloco uma função se e vou dizendo, se isso daqui for menor igual a isso daqui, esses 5 dias, o que eu vou fazer? Ponto e vírgula, eu digo que tem 30 dias de direito. Tá? Vamos dar um Enter aqui para a gente ver acontecendo. Então, aqui funcionou, tá vendo? Olha, porque é menor ou igual a 5, então tem 30 dias de direito. Deixa eu editar para a gente visualizar. Aqui a gente tem uma fórmula que me diz o seguinte, olha só. Se D7 menor ou igual a faltas C6, esse C6 lá da planilha de faltas, ele tem que ser travado aqui com F4 para valer para todo mundo aquele mesmo número, C6, porque senão quando eu copiar para baixo, ele vai fazer alteração. Se isso for verdade, eu vou colocar aqui D6. O que é D6? D6, vamos lá na tabelinha de faltas, é exatamente esse número de faltas aqui de direito que a gente tem. Ok, voltei aqui para a minha fórmula, né? A fórmula SI, só que aqui ele só testa a primeira condição e dá os dias de direito daquela primeira condição que eu testei. Eu deveria abrir aqui um novo SI e continuar fazendo isso, um para cada linha dessa tabela de faltas aqui.
Só que a gente tem um jeito mais fácil de fazer isso utilizando o PROC-V, utilizando o PROC-X, utilizando o índice CORRESP, que são funções de busca e de procura e referência. Tá? Então, esse se aqui dá para fazer, né? Vai ficar bem complexo. Inclusive, é interessante até tentar fazer isso daqui, eu não vou abordar aqui, para conhecer a função se. Mas aqui a gente vai fazer isso de um jeito mais simples, deixa eu apagar aqui, que é utilizando o PROC-V. Posso utilizar também o PROC-X, mas como muita gente não tem domínio ainda do PROC-X e também do índice CORRESP, que já vem sendo utilizado há muito tempo para fazer esse tipo de coisa, eu vou utilizar o PROC-V. Então, para isso, a gente preparou essa tabelinha, porque essa tabela está na internet assim, ó. Tá? Até 5 dias. O que a gente fez? A gente colocou o início da faixa aqui, ó, índice PROC-V, tá vendo? Deixa eu aumentar o zoom um pouquinho aqui para você visualizar melhor essa tabela junto comigo. Então a gente tem aqui, ó, índice PROC-V, tá? Isso aqui eu adicionei. O que eu adicionei aqui? Simplesmente o início da faixa desse número de faltas. Porque na internet está assim, ó, até. Tá? Então adicionou essa coluna e eu coloquei aqui o início dessa primeira faixa é o 0. Tá? O início da segunda faixa é o 6. Por quê? Porque a primeira faixa vai até o 5, que são 5 dias de faltas, que dá direito, até 5 dias de falta, direito a 30 dias. E como eu faço esse início da próxima faixa, automaticamente? A gente faz uma fórmula aqui, ó, igual C6, está vendo aqui, olha, que tem o número 5, mais 1. Então, eu começo a minha faixa. E aqui, né, 14, aqui 23, aqui 32, e para por aqui. Eu coloquei um aqui a mais, que é para dizer que tem 0 falta. Então, isso aqui a gente praticamente não vai usar, só está aqui para o informativo e para permitir fazer essa fórmula aqui. Ó. Olha que o início da última faixa, que é o que dá 0 dias de direito, é mais 1 e a célula do final da faixa anterior. Tá? Então, uma planilhinha bem simples, só estou mostrando como é que eu estruturei, para você conseguir chegar no resultado daquela planilha comigo de um jeito simples e fácil. Nada é de graça, sempre a gente vai ter um trabalho. Agora, a gente pode pegar o caminho mais difícil ou o caminho mais fácil. O caminho mais fácil é o meu preferido, mas isso não significa que você vai trabalhar menos para isso, tá? Então, assim, tem um preço a ser pago. E o preço é entender essa estrutura que eu fiz aqui. Beleza, então agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer um PROC-V aqui, vou aumentar inclusive o zoom um pouquinho aqui para você visualizar, e vou fazer um PROC-V. PROC-V o quê? Qual é o valor procurado? É isso aqui, tá? 0. Ponto e vírgula, matriz tabela. Eu vou lá na tabelinha de faltas, vou selecionar a tabela de faltas e vou dar ponto e vírgula. Veja que agora eu já tenho a matriz tabela, vamos acompanhar comigo aqui na barra de fórmulas. PROC-V D7, quem é D7? É o número de faltas do funcionário. Qual é a tabela, a matriz tabela que eu estou procurando? Faltas de B5 até D10, que é isso aqui, justamente essa faixa que a gente marcou aqui, ponto e vírgula. Aí ele me pede o número da coluna. Qual é o número da coluna que eu quero retornar? Eu quero saber o número de dias de férias que esse funcionário vai tirar. E ele está aqui na terceira coluna. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou dizer para ele 3, porque olha, 1, 2, 3. É a coluna da seleção que eu fiz. Eu não conto as colunas do Excel. É a coluna que eu quero da seleção que eu fiz. Então, se eu selecionei 3 colunas e eu quero a última, eu vou pedir a coluna 3. Beleza, ponto e vírgula, e aqui é que está a diferença. Geralmente, a gente usa essa opção aqui, ó, correspondência exata. Falso ou 0 aqui no finalzinho. Tá? Então, para aqueles que não conhecem PROC-V, fica aqui comigo, porque essa é a explicação. O que é esse 0? É a mesma coisa que falso. É a mesma coisa, tá? 0 ou falso, é a mesma coisa, quer dizer correspondência exata. Então, por exemplo, quando eu estou procurando a matrícula de um funcionário, tá? Da Maria, por exemplo, a Maria não está na base de dados, aí ele encontra lá um mais próximo, o José. Será que serve? Claro que não, né? Imagina,
Você alocou a Maria num projeto e a Maria na lista de sistemas. Aí encontrou uma matrícula próxima que é o José, que é o operador de empilhadeira. E aí? Tem alguma coisa a ver? Não, não tem. Então, geralmente, a gente usa o exato, que é para se não encontrar, retornar um erro. Agora, vai ter situações que eu vou querer usar o aproximado. Por exemplo, a matrícula, o número de faltas que está em D7, ele dificilmente vai bater com esse início e fim aqui, olha, dificilmente. Ele pode ter 3 faltas que não existe aqui dentro, ele pode ter 8 faltas que não existe aqui dentro. Então eu vou querer o aproximado, que é o número 1 ou verdadeiro, tá? O verdadeiro quer dizer aproximado. Como é que vai funcionar essa pesquisa aproximada? Deixa eu colocar o 1 aqui, que é muito comum a gente ter o número 1, né? Ou se não verdadeiro também, tanto faz, é gosto do freguês isso. Então, o que, que eu vou fazer aqui? Vamos acertar esse PROC-V? Vamos dizer para ele, olha só, o D7, deixa eu aumentar a coluna para a gente ver a fórmula toda dentro aqui da coluna. O D7 é essa célula aqui, que é o número de faltas. Ele está indo lá na tabela de faltas e retornando a coluna número 3 com uma correspondência aproximada. Vamos lá. Ok, voltei na minha tabela de faltas. O que, que eu tenho? 3 colunas nessa tabela. Qual é a coluna do índice de pesquisa? Bem, no PROC-V, sempre a primeira coluna. A pesquisa é da esquerda para a direita, tá? Da esquerda para a direita. Então, eu estou dizendo para ele, olha essa coluna e pesquisa essa e traz essa coluna aqui para mim. Tá, tudo bem. Só que a pesquisa dele é uma pesquisa aproximada, não é uma pesquisa exata. Se for exato, Alexandre, se for exato, ele vai trazer o exato, sem problema nenhum. E se não deu exato, vai trazer o aproximado. Como é que funciona isso? Bem, como é o aproximado do PROC-V? Essa é a primeira questão. Como é que funciona o aproximado do PROC-V? Ele vai funcionar assim, olha. Estou procurando o valor 4. Ele vai vir aqui nesse primeiro, no primeiro valor e vai falar assim, olha, o primeiro índice, ele não está comparando com isso, ele está comparando com essa daqui que eu coloquei. O primeiro valor é superior a 0. É superior? O 4? É. Então ele vai para o segundo. É superior a 6? Não. Então ele volta e pega o anterior. É assim que funciona. Ele vai pegar aquele valor que ele conseguiu atingir. O que ele não conseguiu atingir, ele não vai trazer. Pode ser o 5, por exemplo. Faz de conta que o funcionário teve 5 faltas. Ele vai vir aqui no 0 e vai perguntar para o Excel. Bem, esse valor 5 é superior a 0? Aí o Excel vai falar assim, é. Então ele vai para a segunda pesquisa. Esse valor é superior a 6? Ele fala não, aí ele volta e fica com o anterior e retorna a coluna que eu estou pedindo para retornar. Vamos dar um outro exemplo aqui nessa tabela. Vamos dizer que o número de faltas foi 13. Aí ele vai falar assim para o Excel. É maior do que 0 esse número de faltas? É. Então já sabe que não está aqui na primeira. Ele vai para a segunda. É maior do que 6? Assim, ele faltou 14 dias, né? Faltou 14 dias. É maior do que 6? É. Aí ele vem para a terceira. É maior do que 15? Aí ele fala assim, não. Então, o que, que o Excel faz? Ele volta e pega o valor da classe anterior. Então, ele vai sempre assim, ó, pesquisando, olha, subindo, né? Chegou lá, opa, é menor do que esse. Ele volta e pega o anterior, tá? Então, ele vai pegar o aproximado para baixo, nunca para cima. O Excel só tem 2 opções. O aproximado do Excel é aproximado para baixo, não do perdão, Excel não, do PROC-V, tá? Estou falando de PROC-V. O aproximado do PROC-V é para baixo, nunca para cima. Agora, se você for usar o PROC-X, por exemplo, que é a versão mais nova do PROC-V, vamos dizer assim, esse tem como você controlar. Ele tem o exato, ele tem o aproximado para baixo e tem o aproximado para cima. Tá? Então você pode. O PROC-V, não. Por que eu estou usando o PROC-V? Porque é o que a maioria conhece.
Até porque eu tenho que te mostrar como buscar esse número de faltas. Então vai aqui uma explicação muito completa a respeito de PROC-V aproximado. Voltei aqui para minha base de dados, então olha que ele está trazendo para mim aqui 30, né? Ele teve 0 faltas. O que eu tenho que fazer aqui? O D7 eu vou deixar destravado. Por quê? Porque tem que pegar o próximo de baixo quando eu copiar. Agora, o banco de dados, que é a tabela matriz, eu vou travar por inteiro, porque eu não quero que ele mude essa referência quando eu copiar para baixo. Vou dar Enter e vou copiar também. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, só para a gente visualizar melhor. Então, olha só, teve 0 falta, 30 dias de férias. 3 faltas, 30 dias de férias. Uma falta, 30 dias de férias, né? Está abaixo de 5 faltas. 17 faltas, 18 dias de férias. Vamos dar uma olhada lá na tabela para a gente visualizar isso? 17 dias de falta, olha só como é que funciona. O mesmo exemplo, tá? Da minha explicação. Ele olhou, comparou com o 0. Tá? É maior do que 0? É. Então sai disso aqui, vem para cá. É maior do que essa faixa, o início da faixa? É. Então ele vai testar a segunda. É maior do que o início da terceira faixa? É. Ele vai testar a quarta. É maior do que o início da quarta faixa? Assim, não. Então ele volta e vai ficar com a terceira faixa. A terceira faixa dá o direito para ele de 18 dias de férias. Então aqui a gente tem que entender as regras de negócio e a gente tem que entender do jeito que a função do Excel funciona. Então, as regras de negócio me diz o quê? Até tantos dias de faltas eu tenho no ano, isso, tá? Eu tenho tantos dias de direito de férias. Então, só com isso daqui, o PROC-V não vai conseguir te responder. Então, a gente precisou colocar o início de cada faixa também aqui do lado. E pelo início de cada faixa, com o PROC-V aproximado, eu consigo gerar esse resultado aqui de número de dias de férias de direito do funcionário. Então ficou assim, está aqui a tabelinha. Vamos analisar um outro aqui para a gente entender melhor. Olha só, deixa eu pegar um diferente. 25, aqui ó, 25 dias de falta. 12 dias de férias que esse funcionário, quem é o funcionário? O Iago vai poder tirar. Então eu vou lá na tabela de faltas e vou analisar. Ó. É maior do que 0? É. Maior do que 6? É. Maior do que 15? É. É maior do que 24? É. E é maior do que 33? Não. Então ele volta e pega o 24 aqui. 24 dá o direito de 12 dias de férias. Então, gente, está aqui o primeiro resultado. Eu espero que você tenha entendido não só Excel, né, mas as regras de negócio, quanto as regras de negócio são importantes para a gente criar as nossas fórmulas. Vamos para a próxima parte. E agora nós vamos falar a respeito do período aquisitivo. Então tá laranjinha aqui porque a gente vai preencher manualmente. Deixa eu abrir aspas aqui, porque esse período aquisitivo é o quê? É quando o funcionário começa a trabalhar no ano para começar a ganhar o direito de ter férias. Exatamente. Então, geralmente é contado desde o dia que esse funcionário entrou na empresa. Então, se ele entrou na empresa, vamos botar lá, no dia 1º de janeiro, ele vai trabalhar o ano todinho até 31 de dezembro para poder começar a ter o direito de gozar férias a partir do mês de janeiro do próximo ano até o último dia daquele ano. Então tem que pensar o seguinte, que dentro do ano seguinte após o ano aquisitivo de férias, ele tem que tirar 30 dias de férias. É claro, desde que tenha direito a 30 dias. Então, assim, eu trabalho um ano e dentro do próximo ano eu tenho que tirar 30 dias de férias se eu tenho esse direito, que é o que a gente já estudou aqui na parte anterior. Então, o que eu vou fazer aqui para determinar o período aquisitivo? Vamos simular uma data aqui, né? Mas antes disso, deixa eu falar uma coisa muito importante. Isso aqui também eu posso conseguir dinamicamente. Como? Se eu tenho uma base de dados de cadastro de funcionário que a partir daquela matrícula eu posso
encontrar a data do período aquisitivo. Por quê? Porque lá no cadastro do funcionário vai ter o dia da contratação desse funcionário, né? Desde quando ele começou a fazer parte da empresa. Então, a partir do dia da contratação, a gente sempre vai colocando um ano à frente, tá? Que vai formando os períodos aquisitivos desse funcionário. Então, se ele foi contratado no dia 25 de janeiro de 2010, 25 de janeiro de 2011 completa um período aquisitivo. E assim vai sucessivamente, cada ano ganhando o direito dele a férias. Mas nesse momento, nesse exemplo aqui, a gente vai lançar esse início de período aquisitivo manualmente, tá? Que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui 25 de janeiro de 2021. Tá? 25 de janeiro de 2021. Vamos colocar aqui 2020 para dizer que já existe um período aquisitivo fechado. Tá? Já existe um período aquisitivo fechado. O início do período concessivo. Como é que eu vou determinar exatamente o início do período concessivo desse funcionário? Bem, eu sei que o início do período aquisitivo dele é esse aqui que eu lancei manualmente. Então, eu vou usar uma função que vai me retornar 12 meses à frente, exatamente, são 12 meses de trabalho. Ah, Alexandre, quem já tinha direito a férias? Vai ter que tirar as férias dentro desse período de 12 meses, tá? Então, vamos contar sempre 12 meses no período aquisitivo, independente se teve férias ou não ali dentro. Tá? Então, eu vou dizer para ele aqui, início do período concessivo. Vou colocar assim, ó, igual, vou usar uma função do Excel chamada datam. O que essa função me permite fazer? Ela me permite informar uma data inicial, que é essa daqui, tá? A data do início do período aquisitivo, ponto e vírgula, e vou dizer para ele que eu quero 12 meses à frente. 12 meses à frente. Vou dar Enter e olha só o que ele vai fazer. Ele vai me retornar 25/1 de 2021. Ou seja, o que acontece aqui? Aqui ele começou o período aquisitivo dele. Tá? E quando é que termina o período aquisitivo dele? Um dia antes desse mesmo dia do próximo ano. Então, termina o período aquisitivo. O período concessivo vai acontecer no mesmo dia. Ou seja, aqui já passou 365 ou 366 dias, dependendo se é ano bissexto ou não. Não importa, porque ele sempre vai me dar 12 meses à frente. Esse é o cálculo em meses. Dessa forma, eu tenho exatidão. Eu não tenho aquele negócio de 365,25, eu não tenho a dar um desconto disso porque tem que dar uma folga. Não, eu estou dando aqui o período exato. Beleza, então continuando aqui, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar essa fórmula, vou dar um clique duplo aqui, ela vai servir para todo mundo. Olha só o que aconteceu. Só que como eu não tenho o início do período aquisitivo aqui, o que acontece? Ele vai mostrar aqui, ó, 31/12 de 1900. Tá? Então, isso aqui já é para você saber que existe uma data inicial do Excel. O Excel não conhece data nenhuma anterior a 1/1 de 1900. Ele não entende isso como data. Então, quando eu fiz essa conta aqui, olha, datam F7/12, quer dizer, 12 meses à frente dessa data aqui, o que ele fez? Como eu não tenho nada aqui, ele deu 31/12 de 1900, né? 12 meses à frente dessa data que para ele é zero agora aqui. Se eu coloco aqui o número 1, olha só, 1/1 de 1901. Quer dizer, um ano à frente. Tá? Então, como eu não tenho data nenhuma, ele está entendendo isso aqui como zero e está colocando aqui 12 meses à frente dessa data zero, nada, vazia. E para evitar isso, o que nós temos que fazer? Colocar aqui um tratamento de dados. Um tratamento de dados para ele não mostrar nada quando isso daqui for vazio. Então, vou dizer para ele aqui na frente, olha, se o quê? Se essa célula aqui, F7, for igual a vazio, assim, ó, aspas, aspas, vazio, estou fazendo a comparação com vazio, com nada, ponto e vírgula, se isso for verdade,
Se essa célula for vazio, eu quero que ele coloque vazio também, aspas, aspas, junto. Caso contrário, aí sim é que eu vou querer que ele faça a função da TAM. Então, todas as vezes, fica aqui a dica, todas as vezes que você está analisando uma coluna, seja anterior ou posterior dentro da planilha, e que você só quer que ele faça o resultado se aquela coluna estiver preenchida, você vai ter que fazer isso. Em qualquer situação, se F7 for igual a vazio, coloca vazio. Caso contrário, faz a função da TAM. Dei Enter e olha só como é que vai ficar. Deixa eu ver se está tudo certinho. Vou dar um clique duplo agora e vejo o que, que acontece. O início do período concessivo só acontece aqui. Vamos pegar um outro aqui, vamos colocar aqui, ó, 10/5 de 2019, 10/5 de 2019. O início do período concessivo dele é 10/5 de 2020. Então, quer dizer, começou no ano passado. Será que eu ainda estou em tempo de conceder férias para esse funcionário sem que a empresa tenha que pagar multa? É isso que a gente vai analisar nessa planilha. Vamos pegar um outro aqui, vamos colocar um outro mais antigo aqui, 10/5, eu vou colocar 1/1 de 2019 aqui, tá? Ou seja, início do período concessivo dele é 1/1 de 2020. Será que eu ainda estou em tempo de fazer isso? Vamos ver isso, de conceder férias para ele sem pagar multa. É isso que a gente vai analisar. Então vamos lá, vamos seguindo aqui com as próximas fórmulas e funções. Data limite de concessão sem multa. Eu poderia fazer o seguinte, eu posso pegar isso aqui e fazer uma conta aqui dentro. Por exemplo, eu posso colocar isso daqui, né, mais 11 meses, que é o quê? 11 vezes aí 30, 31, 28, e aí como é que fica essa conta aqui? Não vai dar exato. Tá? Já estou te dizendo que não vai dar exato, que são 11 meses vezes o número de dias de cada mês. Então, eu vou botar 30 aqui, elas por elas, né? E ele vai dizer que 21/12 de 2021. Legal. Então, é essa data aí que esse funcionário tem a data limite para eu conceder férias para ele. Só que isso aqui está uma matemática que não é exata, porque tem mês que tem 31, tem mês que tem 30, tem mês que tem 29, tem mês que tem 28. Então, o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a função da TAM do mesmo jeito, tá? Vou dizer para ele assim, olha, eu tenho o início do período concessivo aqui, que é 25/1 de 2021, ponto e vírgula, vou pedir para ele levar 11 meses à frente. Exatamente. Não importa se é 30, se é 31, se é 29, se é 28, não importa. Aí ele vai me dizer aqui, ó, você tem até 25/12 de 2021. Vamos dar um Ctrl Z aqui para a gente ver o resultado, ó. Com a conta que eu fiz, ele deu 21/12. Aqui, no exato, ele está me dizendo 25/12 de 2021. Então, a gente pode concluir com isso que a função da TAM ela serve para me levar um período em meses à frente ou até mesmo para trás também, se for o caso. Por exemplo, aqui na função da TAM, eu tenho 11 meses à frente. Se eu quiser voltar 11 meses, basta colocar isso negativo. Então, menos 11, ele vai me levar 11 meses para trás. Mas não é isso que a gente quer, né? Então, vamos acertar aqui para 11, dei Enter e beleza. Vou dar um clique duplo aqui, que é para ele fazer para todo mundo. E ele fez, só que eu caí naquela mesma situação, que é justamente quando essa célula não está preenchida. Então, a gente fez aqui na célula anterior, no início do período concessivo, a gente colocou esse se aqui para testar se a célula é vazia, a data do início do período concessivo. Eu vou ficar com esse daqui mesmo, poderia utilizar a função se erro também, só que aqui não é só um erro, é uma análise de dados. Esse erro pode ser gerado por outras consequências, e se eu tratar com a função se erro, eu estou eliminando todos os erros possíveis para frente, e não é exatamente isso que eu quero. O que eu quero nesse momento é analisar se isso daqui é vazio. Se for vazio, eu não quero calcular nada. Então, vou voltar aqui, olha, no início da função da TAM, eu vou colocar aquele se.
que ficou assim, olha, deixa eu só aumentar a coluna para você visualizar tudo dentro da célula, para não ter problema de não conseguir entender. Então aqui eu tenho se F7, quem é F7? É essa célula aqui de preenchimento. Se ela for igual a vazio, eu quero vazio. Caso contrário, eu quero a minha função datam G7, 11 meses à frente. Dei Enter, já fiz para o primeiro, vou dar clique duplo aqui para todo mundo e olha lá, prontinho, tudo ok. Vamos agora para o nosso próximo desafio. Então vamos recapitular? Vamos dar uma olhada no que a gente já fez aqui. Primeiramente, eu tenho aqui o cadastro, né, desses dados, essa parte de campo laranja é dados, cadastro. Aqui a gente tem os dias de férias de direito de funcionário, que a gente fez isso com a função PROC-V aproximado, e eu expliquei também o uso dessa função. Aqui do lado, a gente tem o início do período concessivo, que também eu estou informando, explico agora nesse momento. Esse processo também poderia ser automatizado, buscando do cadastro do funcionário. Inclusive, na formação Excel para RH e DP, que você sabe que a gente tem esse produto online, eu mostro esse processo completo. Aliás, na formação, a gente tem lá desde o momento em que o funcionário bate o ponto na empresa, tá? Do ano inteiro do período aquisitivo, desde o momento que ele bate o ponto, até o momento que eu vou conceder as férias e visualizar isso através de um dashboard. Então, são várias aulas a respeito desses assuntos, desse assunto, né, em particular. O que a gente está abordando aqui? As funções usadas para calcular. É esse o motivo dessa aula. Então, aqui do lado a gente tem, né, a função datam, que é a função praticamente coringa aqui desse controle, que é o que me permite levar alguns meses à frente. Nesse caso, eu quero 12, porque eu estou calculando o início do período concessivo. Ele tem que trabalhar 12 meses. E agora eu acabei de determinar a data limite para conceder essas férias. Então, começa no dia 25/1 e eu tenho até o 25/12 do mesmo ano para poder conceder as férias desse funcionário. Então, agora eu quero saber quantos dias faltam para eu conceder essas férias sem pagar multa, né? Qual é o prazo restante que eu tenho? Então, pensa assim, isso aqui já passou, mas estou dentro do meu prazo. Passou o início, né? Eu tenho o final do prazo, que é esse daqui. Deixa eu ver se alguém aqui já esbarrou. Ah, esse aqui já esbarrou, olha. 10/4 já esbarrou, porque eu estou gravando essa aula no dia 18/4. Então já passou, já tem multa aqui. Aqui, já passou, né? Já teve multa aqui, porque 1/12/2021. Então só esse daqui que ainda não esbarrou, não tem multa. Então vamos calcular isso para que o Excel informe esse prazo para mim. Então eu vou dizer para ele aqui o seguinte: vou fazer uma conta aqui. Eu vou dizer para ele, olha só, eu vou pegar essa data limite que eu tenho aqui, tá? E vou fazer o seguinte, ó, igual essa data que possivelmente seria uma data distante ainda, para frente, né? Vamos botar assim, maior do que a data de hoje, para eu estar dentro do prazo. Eu vou fazer uma conta aqui, ó, igual H7 menos hoje. Quer dizer, estou calculando quantos dias falta para eu conceder férias para esse funcionário sem pagar multa. Ou seja, a data limite lá, menos a data de hoje. Uma data maior menos uma data menor, ele retorna o resultado em dias corridos, que é o que a gente quer. A gente também tem cálculo de dias úteis, mas aqui em férias são dias corridos, tá? Dou Enter aqui e ele vai me dar um resultado. Só que no formato de data, o que eu vou fazer? Eu vou colocar isso aqui para geral e ele vai me dizer que eu tenho 251 dias. Então eu vou dar um clique duplo aqui no cantinho, né, para ele calcular para todo mundo. Beleza, então já está falando aqui, olha, aqui eu tenho 251 dias, tá? Porque a minha fórmula foi muito específica. Eu estou pegando aqui a data limite da concessão da multa e subtraindo aquilo que eu tenho até hoje, né? Então, toda data é um número inteiro por trás das contas. Então ele está fazendo esse cálculo, né? Data maior menos data menor me mostra o intervalo de dias que eu tenho entre essas duas datas. Só que aqui a coisa inverte. Por quê? Porque de acordo com o cálculo que eu fiz, essa data aqui passa a ser menor do que hoje. Então ele me diz aqui a diferença em dias. Então olha só, -8, eu já estou negativo. E eu quero ver isso assim, dessa forma mesmo,
porém eu não quero ver esses erros aqui na frente. Então, o que eu vou fazer? Isso está sendo proveniente justamente dessa célula aqui que não está preenchida. Então, eu vou colocar aqui e vou dizer para ele que se F7 for igual a vazio, eu quero vazio. Caso contrário, eu quero fazer a conta. Vou dar um Enter aqui, ele vai reclamar um pouquinho comigo que eu não fechei o último parênteses lá, né, do se, eu vou dizer corrige, corrige, tá certo, beleza. Clique duplo no cantinho e tudo ok. Então, olha só o que foi que aconteceu nesse caso aqui. Aqui ele está me dizendo o seguinte, que esse resultado que ele está dando aqui, que esse resultado o Excel não consegue apresentar. Por quê? Porque está no formato de data. Quando a gente coloca isso daqui, na realidade tem que ser tudo, né? Até embaixo. Quando a gente coloca isso aqui no formato geral, aí ele já apresenta. O Excel não está pronto para retornar datas com número negativo. Então a gente tem um jeitinho para trabalhar com datas em número negativo, que é quando a gente faz banco de horas. Isso também está na minha formação, não vou abordar isso agora porque é uma aula muito grande. Então o nosso foco aqui é as fórmulas e funções para controle de férias. Agora, cálculo com data negativa, você já sabe que dá esse problema, tá? Quando eu tenho uma data negativa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho um jeito para trabalhar com isso, mas nesse caso aqui é só trocar o formato para geral, porque é o que eu quero ver, é o meu prazo restante em dias. Beleza? Então estamos aí fechando o assunto. Olha como é que a gente já evoluiu. Início do período concessivo calculado a partir da data do início do período aquisitivo, a data limite para concessão sem multa e quantos dias eu tenho ainda para conceder essas férias sem pagar multa. Então, quando entra aqui no negativo, já sabe que já tem multa. É claro, poderíamos ter vários alertas, ele poderia marcar aqui um prazo, né? Olha, 15 dias antes eu já quero sinalizar isso daqui, dizer que está ficando amarelo, vai ficar vermelho. Então, a gente tem várias formas de colocar sinalizadores aqui, inclusive assunto da formação. Formatação condicional, tá? Então tem vários tipos que eu posso implementar aqui. Inclusive outras regras também, tá? Que a gente não mencionou aqui. Por exemplo, eu não posso conceder férias qualquer dia. Posso conceder férias no domingo? Eu não posso conceder férias nem numa sexta-feira, tá? Porque antecede final de semana, nem na quinta-feira. Tem que ser pelo menos com 2 dias de antecedência do final de semana. Então acontece a mesma coisa para feriados e a gente tem várias fórmulas e funções para poder lidar com isso. Tá? Para fazer a tua planilha ser totalmente aplicada ao negócio. E agora a gente vai para o nosso próximo desafio. Comunicado de férias, 30 dias de antecedência. 30 dias de antecedência, eu tenho que avisar o funcionário que ele vai entrar de férias. Então, como é que eu vou determinar esses 30 dias de antecedência? Através da data limite para a concessão. Tá? Então, a data limite para concessão é o máximo que eu posso conceder férias, só que eu tenho que avisar isso para o funcionário. Então, vou dizer para ele aqui o seguinte, igual datam, e vou dizer para ele data inicial é a data limite, ponto e vírgula, quantos meses eu quero dessa data limite, tá? 30 dias antes, ou seja, um mês antes, eu vou colocar aqui para ele menos um dessa data limite, para fazer de um jeito diferente, né? Dei Enter e aqui ele já trouxe para mim 25/11 de 2021. Aí você diz assim, aqui a data limite da concessão sem multa é 25/12 e a data limite do comunicado, né, 30 dias de antecedência, 25/11. Aí você poderia fazer assim, Alexandre, 30 dias de antecedência da data limite para concessão sem multa é assim, é apertado para mim. Eu preciso de alguns dias para o meu processo interno. Então, o que que você vai fazer? Em vez de dizer que você vai retornar um mês, você pode dizer que vai retornar
2 meses. Aí você tem aqui a data limite para comunicado das férias na data de 25/10/2021. Mas só assim, Alexandre, eu não preciso disso tudo aqui. Ele está voltando, em vez de 30 dias, ele está voltando 60 dias. Eu preciso de 45 dias. Então, você não consegue fazer isso só com a função Datan. O que que você pode fazer aqui? Você pode fazer o seguinte: você volta 2 meses e depois você acrescenta 15 dias a esses 2 meses. Então você vai ter aqui uma data de comunicado de férias de 30 dias de antecedência, mais os 15 dias que você precisa para o seu processo interno. Então, isso aqui é só uma possibilidade. Então, nós estamos utilizando a função da TAM. Vamos editar a fórmula aqui para a gente ver uma outra forma de trabalhar a função da TAM. Mas eu, particularmente, nessa coluna, eu não usaria a função da TAM. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos mudar isso aqui. Você sabe que é 30 dias que eu tenho aqui que comunicar com antecedência, mas vamos dizer que para as regras de negócio da minha empresa, para atender os processos internos, eu estou falando de 45 dias aqui na coluna, tá? Eu fiz esse cálculo aqui, ó. Datan, usei a função Datan, H7, tá? Voltei 2 meses e depois acrescentei 15 dias. É exatamente isso que eu estou fazendo. Então, como eu já disse, isso é só uma possibilidade, mas eu não usaria isso aqui. Por quê? Porque eu vou fazer o mesmo cálculo, só que usando uma fórmula até mais simples para essa situação. Veja bem, 9/11, né? Olha o que que eu vou fazer. Eu vou dizer para ele igual, vou pegar a data limite de concessão das férias sem multas e vou subtrair aqui 45 e dei Enter. E você vai ver que ele vai mostrar para mim 10/11/2021. Poxa, Alexandre, mas da outra forma a gente tinha visto 9/11/2021 aqui, né? E por que, qual é a diferença dessa usando Datan e depois acrescentando 15 dias para essa daqui que, deixa eu voltar aqui, né? Opa, a volta. Para essa, não, não volta mais, né? Eu engoli barriga. Então vamos lá, vamos fazer de novo. Igual a data limite, né, menos 45, quer dizer, voltando 45 dias. Com a Datan, dá 9/11. E com a fórmula voltando 45 dias, dá 10/11. Você tem que entender, em primeiro lugar, que a função da TAM ela é para ser usada com meses. Então, não importa quantos dias tem o mês. A conta com dias, ela vai ter sempre um impacto, porque tem meses que tem 31 e tem meses que tem 29, 30, 28. Então, se você usa a função da TAM, ele não está nem aí para a quantidade de dias no mês. Agora, quando você faz a conta, né, desse jeito aqui, você está utilizando dias. Então, ele está voltando exatamente 45 dias. Então, quando você quer um prazo em dias, deixa eu colocar até aqui em cor diferente, tá? Para você saber que tem essa questão aqui, ó. Tá? O meu Excel fica um pouquinho lento aqui quando a gente mexe por causa do pacote de idiomas, mas daqui a já ele responde. Então, para você saber exatamente essa questão, quando eu uso a função datan, eu estou trabalhando com meses. Então, por exemplo, se eu estou em janeiro, eu digo que eu quero ir 3 meses à frente, não importa quantos dias tem em fevereiro. Agora, se eu estou em janeiro e eu digo que eu quero ir 90 dias à frente, aí importa quantos dias tem em fevereiro. Tá? Por quê? Porque a função da TAM ela não está nem aí para a quantidade de dias no mês. Pronto, não falei que ia voltar? Voltou aqui. Ó. Tá? Ela não está nem aí para a quantidade de dias no mês. Agora, quando você quer fazer um cálculo em dias, é importante que você faça desse jeito. Então, eu usei aqui mais um exemplo onde a função da TAM pode não cair muito bem. Então, o cálculo tem que ser em dias. Vou dar um clique duplo no cantinho para ele fazer para todo mundo. Vou cair naquele mesmo problema e vou copiar essa solução que eu já tenho aqui do Si, que você já sabe que funciona. Deixa eu colar aqui na frente e fechar parênteses aqui também. Tá? Opa, faltou um, tem problema.
problema não, ele corrige para mim. Vamos ver se ficou certinho. Se F7 igual a vazio, coloca vazio. Caso contrário, faz a conta e fecha parênteses. Beleza, tá aqui 10 do 11, copiei para todo mundo e ele já tirou o erro aqui. Ótimo, então até aqui, isso daqui, né, é tudo informativo, tá? Vou pintar isso aqui, né, da mesma cor, porque você já sabe aqui que eu quis trabalhar. Deixa eu botar uma corzinha diferente aqui. Vamos botar um azul aqui. Isso. Então, tudo isso aqui é informativo para você. Você lançou o período aquisitivo, ele já te mostrou o período concessivo, o início, ele já te mostrou a data limite para você conceder férias sem pagar multa, e aqui a quantidade de dias que falta para você conceder as férias. É claro que se você não concedeu, ele vai colocar em negativo, te mostrando, né, o quanto você já ultrapassou desse prazo. Aqui, 45 dias de antecedência, que é o comunicado de férias. Eu sei que é 30, mas eu resolvi 45 porque eu tenho um processo interno. E a gente resolveu usar o cálculo, né, padrão H7 menos 45 do que usar a função da TAM. Aqui ela não me ajudou muito. Por quê? Porque ela trabalha com meses e aqui eu preciso de dias, já expliquei isso. E agora eu quero te parabenizar, porque você está até agora comigo, né? A gente já está estudando aqui há bastante tempo, né? Tem alguns minutos aí, e você está aqui comigo entendendo como fazer uma gestão de férias no Excel. Então eu classifico essa planilha como uma planilha de planejamento de férias, tá? Ela não é uma solução de férias completa, mas ela é uma ferramenta de planejamento de férias. Como eu te falei, o campo laranja aqui, ele vai servir para entrada de dados, né? Já é uma regrinha que eu criei aqui. Então, toda vez que tem laranja, eu sei que eu vou ter que entrar com dados. Que nesse caso, a data de concessão é uma informação que eu vou entrar. Então, se o meu limite de comunicado é esse daqui, vamos dizer que eu vou entrar com aqui, que ele vai tirar férias no dia 6 do 8 de 2021. Tá, beleza, entrei aqui. Quantos dias de férias eu vou conceder? É interessante, né, olhar, para não ficar olhando aqui, olha, ele tem 30 dias de direito e tal. Então, é interessante eu colocar essa coluna aqui que me mostra quantos dias faltam para conceder férias, porque ele pode tirar férias particionadas e eu vou ter que lançar 2 períodos de férias dele aqui. Então, eu estou no primeiro período, quero saber quantos dias faltam. Então, eu vou fazer essa fórmula aqui primeiro. Olha. Eu vou dizer para ele aqui o seguinte, ó, igual, aí vou lá na célula que tem lá dias de férias de direito e vou subtrair dessa quantidade esse valor aqui de dias de concessão. E vou dar Enter e ele vai me dizer que ele ainda tem 30 dias, porque eu não lancei nada aqui, é igual a zero. Tá? Então, vou lançar aqui, por exemplo, 15 dias, porque eu sei que não posso dar menos do que isso no primeiro período. Tá? Ele vai me dizer, ó, ainda restam 15 dias. Então, eu poder, tá, então pode tirar mais? Posso, vou botar 20 aqui para ele. Restam 10 dias. Pode tirar mais? Pode, vamos botar 26 aqui. Aí ele vai dizer, restam 4 dias. Então, isso aqui está servindo como alerta para mim, porque eu sei que eu não posso dar um período de férias particionado de 4 dias. Eu tenho que ter no mínimo 5. Então eu falei, opa, não pode, então tem que voltar isso aqui, ó. O máximo que você pode tirar de férias nessa primeira etapa, tá, é de 25. Então eu faço esse planejamento aqui, né? Esse planejamento para analisar isso e essa coluna aqui é muito importante para mim. Beleza, eu vou deixar aqui os 15 mesmo e restam 15 dias e multa. Teve multa, tá? O que que eu vou falar para ele? Eu vou dizer para ele, olha, se se essa data de concessão for maior do que a data limite, cadê a data limite para conceder férias sem multa? Beleza. Então, se a data de concessão for maior do que a data limite, ponto e vírgula. Eu vou dizer para ele que sim, né? Sim. Aí eu vou abrir aspas aqui e vou escrever sim, fechei aspas. Caso contrário, ponto e vírgula, abro aspas e digo não. Tá? Isso daqui parece uma informação muito simples, mas quando a gente chega lá na parte de dashboard, que tem que calcular esses indicadores, número de multas aplicadas que a empresa sofreu por não conceder férias dentro do prazo. Isso aqui é muito importante, esse campo, porque esse campo vai servir para os meus relatórios e para os meus dashboards. Então a gente já
completou, né? Vou copiar essas duas fórmulas aqui para baixo, tá? Então, olha só o que, que ele está falando, sim e não, para quem eu nem falei data de concessão e nem dias de concessão ainda. Então, o que, que eu tenho que fazer aqui? A mesma coisa que fiz nas outras fórmulas, que é aquele se que está controlando o resultado. Então, não é só dar o resultado, eu vou dizer para ele, olha, se F7, quem é o F7? F7 é isso aqui, olha, tá? O início do período aquisitivo. Se isso daqui for vazio, né? Eu vou dizer vazio, caso contrário, eu faço o meu cálculo. Só que esse controle tem funcionado bem para o início do período aquisitivo, tá? Porque tudo daqui para trás, do azul para trás, é com respeito ao período aquisitivo. Agora aqui não, agora essa validação é pela data da concessão, que é essa célula aqui, ó. Então, eu estou dizendo para ele, se cassete, que é a data da concessão, for vazio, eu quero vazio. Caso contrário, eu quero fazer a conta. Fechei parênteses e dei Enter. Então, agora ele já fez para mim e eu vou dar o clique duplo aqui no cantinho. Olha só, beleza. Só que o controle agora, você está vendo? Não é um erro. Por que eu não usei esse erro aqui? Porque primeiro que não é o erro, porque não deu erro, tá vendo? Então não é sempre esse erro, é a validação do cálculo, se eu tenho que fazer esse cálculo ou não. E perceba que não é só repetir a fórmula, porque dessa vez a análise foi em cima de K7, que é a data de concessão. Beleza, eu vou copiar isso aqui, tá? E vou fazer a mesma coisa para esse aqui. Vamos copiar para a gente ver? Ó, tá lá. Para multa também. Então veja que multa eu já tenho um se, né? Sim ou não. Então, olha só, não, 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 não. Mas isso aqui só vai acontecer se tiver data de concessão. Então, vou dizer para ele aqui na frente desse se, olha como é que ficou. Tá vendo? Vai complicar um pouco mais, só que assim, é por etapa. É uma complicação que, ao mesmo tempo que é complicação, não é. Porque, primeiramente, eu resolvi esse se aqui para dizer sim ou não. Só que agora eu estou resolvendo um problema do se. Então, eu vou vir aqui na frente e vou falar para ele assim, ó. Se cassete for igual a vazio, eu coloco vazio. Caso contrário, aí é que eu vou fazer o se. Vou dar um Enter aqui. Ele vai reclamar comigo. Por quê? Porque eu não fechei o último parêntese do primeiro se. Tá vendo? Só os parênteses do se interno. Tá? Ele já fez a correção, você aceita? Eu digo sim, beleza. Vou dar um clique duplo agora aqui e você vai ver que ele não vai colocar nada. Então, olha só, aqui na primeira a gente concedeu férias no dia 6 de 8 de 2021, dias de concessão 15 dias e faltam agora mais 15 dias. Se eu mudar aqui para 20, ele automaticamente já está me dizendo que falta 10. Faltam 10 dias, multa não, tá? Multa não. Agora, olha só o que aconteceu quando eu concedi isso aqui. Deixa eu apagar aqui. Você vê que está vazio, né? E eu coloquei aqui a data e ele já me disse aqui, ó, você tem 30 dias para conceder férias, que é o que falta ainda, porque eu não informei nada aqui. E ele está me dizendo, tem multa? Não, porque eu já sinalizei a data para ele. Tá? Então, eu vou dizer que 30 dias aqui que eu concedi férias. Olha lá, beleza. 0 dias que falta ainda para uma segunda etapa, não tem mais direito, como esse primeiro aqui, ó, porque ainda faltam 10 dias. Estamos finalizando, estamos chegando ao final dessa planilha de planejamento de férias, vamos chamar assim, né? E a gente já sabe disso daqui. Fiz a data de concessão, concedi um número de férias, ele me alertou aqui que falta tanto, eu sei que tem que fazer uma outra etapa de concessão de férias. Aqui eu já concedi 30 dias, tá, beleza, já entendi. Só que eu coloquei nesse ponto aqui para você ver que ainda temos uma situação aqui que temos que tratar. Por quê? Porque aqui ele está me dizendo o prazo restante, mas eu já considerei essas férias aqui, ó, quer dizer, eu já concedi as férias. E aí, continua acontecendo isso? E é aí que você vai perceber que a gente vai construindo uma planilha de forma evolutiva, as situações vão acontecendo e nós vamos tratando os erros. O problema disso tudo é quando eu faço um tratamento de erro errado. Aí acaba com tudo. É por isso que existe uma metodologia que traz as melhores práticas para você, que você vai aprender aqui comigo.
Então vamos lá, tem que tratar isso daqui, por quê? Porque olha só, aqui eu já concedi férias, né? Ele está me dizendo prazo restante ainda. Aqui também, né? Aqui também. Então, mas aqui está certo. Por que está certo? Porque ainda falta. Tá? Aqui não, porque aqui eu já concedi completamente as férias e ele está me dizendo que ainda faltam menos 8 aqui, né? Que eu estou atrasado para conceder. E na realidade, não, já concedi. Então, o que que eu vou fazer aqui nessa situação? Por isso que eu coloquei a planilha desse jeito aqui, para você poder analisar junto comigo, que a gente vai ter que mexer aqui, olha, tá? Nesse prazo restante. Veja que aqui eu tenho a data da concessão sem multa e aqui eu tenho o prazo restante. Eu vou ter que mexer nele aqui, só que eu aumentei o tamanho da coluna errada. Eu tenho que trabalhar nessa daqui. Deixa eu aumentar mais um pouquinho, tá? Tá ótimo. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero que a função apareça inteira aqui para você. É aqui que eu considero um momento que a complexidade sobe um pouco. Por que, que sobe um pouco? Porque vai gerando os impactos. Então, olha só. O que, que eu tenho aqui? Se F7 igual a vazio, coloca vazio. Eu estou falando da data de concessão sem multa. Tá? Caso contrário, faz a conta para mim que a gente aprendeu isso aqui. Já, não, né? Há uns minutos atrás. Beleza, ele já fez. Só que ele só pode fazer isso se ainda falta dias a conceder. Nesse caso aqui, não falta. Ele tem que colocar férias concedidas. Então, eu vou dizer para ele aqui o seguinte, ó, antes desse se, eu vou falar para ele outro se. Eu vou dizer para ele assim, ó, se essa célula aqui, M7, for igual a zero, se ela for igual a zero, é porque não falta mais nada. Então, vou dizer para ele, olha, férias, férias concedidas, fecho parênteses, aspas, desculpa, ponto e vírgula. Então, vamos analisar de novo. Se M7, que é o teste lógico, né, fosse isso aqui, for igual a zero, eu vou dizer para ele escrever na célula férias concedidas. Caso contrário, se isso não for igual a zero, é porque ainda falta alguma coisa para conceder. Então, eu vou fazer a conta aqui do prazo limite, que não muda. Mesmo que eu já tenha concedido 15 dias, esse prazo limite aqui para conceder as férias não muda. O funcionário tem que tirar as férias dentro do período concessivo, que é o quê? O próximo ano de após o período aquisitivo. Então, em um ano, ele trabalha para ganhar férias, no outro ano, ele tira as férias. Quer dizer, trabalha para as próximas, mas também tira aquela que ele ganhou no ano anterior. Tá? Então, é isso. Esqueci alguma coisa aqui, agora a essa altura do campeonato não vou nem analisar, só vou ver o resultado. Tá? Clique duplo no cantinho, olha lá, beleza, ele me ajudou, fez certinho o que eu queria. 251, ele continua contando aqui o meu prazo, porque ainda faltam 10 dias, só que aqui não pode mais, né? Ele já coloca aqui férias concedidas para mim. Então você vê que essa coluna ela é super importante para eu analisar aqui na hora da concessão, quantos dias faltam, tá? Mas também ela é muito importante para determinar o prazo restante em dias. Beleza, é isso. Agora vamos dizer aqui que concedi 30 dias em vez de 20 e ele já coloca ali para mim férias concedidas e olha aqui que legal, né? Pagando multa, não, não, não. Aqui ele ainda não informou se teve multa ou não, mesmo já ultrapassando, porque eu não coloquei a data aqui ainda. Quando eu colocar a data, ele vai gerar multas aqui para mim. Ó. Então, eu vou dizer para ele aqui que, vamos dizer aqui, ó, deixa eu ver aqui, a data limite de concessão, 1/12 de 2020. Vou dizer que eu concedi as férias deles no dia 30/1 de 2021. Tá? Aí ele vai dizer aqui, ó, número de férias concedidas e vai falar para mim que já tem multa. Né? Independente aqui, quando termine a quantidade, nós já está falando que tem multa. Então, vou dizer também que teve 30 aqui. Aí ele vai dizer para mim aqui que já as férias já foram concedidas, porém houve multa. Então, você tem aí uma ferramenta de planejamento de férias, tá? Completinha, para você poder utilizar no seu dia a dia. Eu quero te parabenizar, porque você concluiu essa aula comigo e eu sei que as fórmulas e os cálculos que eu coloquei aqui, eles são importantíssimos dentro de uma gestão de férias. Mas eu diria que essa planilha não é uma planilha completa
de controle de férias. Ela é uma planilha para planejamento de férias, né? Você entende das regras e você vai aplicando aqui e analisando como conceder férias. Se você tem o interesse de fazer um controle de férias bem completo, para que outras pessoas possam operar e não somente você, para que você também tenha uma ferramenta que consiga aplicar o que está na legislação e que ele te gere alertas e tudo mais, você pode aprender esse controle de férias completo comigo na minha formação Excel para RH e DP. Inclusive, você tem aqui embaixo um botãozinho que você vai te levar a uma página de compra dessa formação. Então, só para você saber de detalhes aqui como é que funciona essa versão completa, seria isso daqui. Deixa eu mostrar para você. Primeiramente, a gente tem uma planilha de concessão. Além dessa planilha de concessão, a gente tem uma planilha de base, que é mais ou menos o que a gente fez, com algumas fórmulas e funções, que me permite calcular a gestão de férias. Só que essa planilha de base, ela é trabalhada em conjunto com a planilha de concessão, que me permite conceder períodos de férias diferentes. E quando eu faço uma concessão de férias, por exemplo, aqui num final de semana, aqui, ó, por exemplo, essa data aqui, num domingo, ele vai criticar aqui para mim, se eu colocar 27, se eu coloco aqui, por exemplo, 25, ele continua criticando porque cai numa sexta-feira e eu não posso dar férias antecedendo o final de semana. A mesma coisa quando tem um feriado. Você vê que aqui tem quarta-feira, mas tem um feriado. Quando eu concedo aqui alguns dias de férias a mais, né, vamos dizer aqui, o funcionário tem direito a 24 dias, eu concedi 24. Vamos dizer que eu concedo aqui 30 dias. Essa planilha automaticamente vai marcar ali de amarelo para mim, falando: olha só, tem alguma coisa esquisita. Então, se você já sabe o que é o amarelo, tem uma legenda para isso, você já sabe que você está concedendo mais do que poderia. Então, eu posso dizer para ele aqui que eu posso conceder 15 dias. Daí depois ele me mostra que falta 15 dias, 15 dias foram concedidos e que eu ainda tenho aqui 9 dias para conceder e toda a gestão de férias aqui de cada período. Não é só a gestão de um único período. E além disso, dessa planilha de concessão, a gente tem também um dashboard que me mostra como é que está a minha gestão de férias hoje dentro da empresa. Então aqui, por exemplo, se eu faço um filtro aqui no mês de janeiro, eu vejo todos os funcionários que eu concedi férias no mês de janeiro, o que esse funcionário já gozou de férias, né, quantidade de dias, e se as férias desse funcionário está completa ou não, se ainda falta alguma coisa. Eu tenho aqui um gráfico que me mostra o meu percentual em relação de funcionários que já gozaram férias nesse período de concessão e outros que ainda não, né? Então ele mostra aqui, ó, verdinho, férias completas, férias parciais e quem falta tirar férias ainda. E eu tenho outros filtros aqui, ó. Eu posso filtrar por mês, analisar, né? Eu tenho aqui, por exemplo, se eu tenho alguém de férias ou não na empresa. Então, se eu colocar aqui de férias, sim, ele vai me mostrar. Tá? Outra coisa que eu posso fazer uma atualização, eu não atualizei, ele me mostra aqui, ó, alguns períodos de férias aqui que eu posso. Ó, faltam 15 dias. Quem falta? Falta aqui a Vilani, né? 15 dias. Então, posso fazer filtro, posso dizer para ele aqui, analisar quem está de férias, já mostrei isso, né? Então, quem está atualmente de férias, ele me mostra aqui, e me mostra também essas outras informações que eu preciso saber a respeito do funcionário. Então, se você tem interesse de fazer uma ferramenta como essa de controle de férias, envolvendo todos os alertas, todas as etapas que você tem que seguir para cumprir a legislação, está na nossa formação. Mas, além disso, eu quero apresentar para você também os outros recursos, porque a formação não é só o controle de férias. A formação é uma administração de benefícios e folha de pagamento muito completa. A formação Excel para RH e DP também é para gestão de recrutamento e seleção. Então, como fazer um recrutamento e seleção no Excel. Está lá completinho para você. Avaliação de desempenho, trabalhar com os indicadores. Imagina, indicadores de RH e DP, nós temos muitas aulas sobre isso na nossa formação e eu quero te mostrar agora como é a nossa formação por dentro. Vem comigo. Olá, gente. Essa é a nossa formação Excel para RH e DP e ela está dividida em 8 módulos, todos eles organizados pelos subsistemas de RH e DP.
Deixa eu te mostrar como é que isso funciona. Primeiramente, essa é a nossa plataforma, você vai acessar e você vai ver de cara que a gente tem 281 aulas disponíveis para você. Lembrando que esse número pode variar porque a gente sempre está acrescentando aulas novas. Aqui embaixo a gente tem o botão imprimir certificado, que ao clicar ele vai colocar o seu certificado na página da internet como PDF para você salvar e enviar para quem você quiser. Logo depois, a gente tem aqui o módulo inicial, que é o Comece por aqui. Aqui você vai entender como funciona todos os módulos e vai fazer algumas aulas de Excel para você entrar com o pé direito na formação. E tem o módulo 1, aonde a gente tem um controle para recrutamento e seleção. No módulo 2, a gente tem o controle de férias. E olha, já tem uma nova versão do controle de férias sendo disponibilizada. No módulo 3, a gente tem administração de benefícios e folha de pagamento. Tem gestão de treinamento em Excel, como estruturar uma avaliação de desempenho no Excel. Módulo 6, você vai aprender a trabalhar com horas. Aqui a gente tem banco de horas e time sheet. Como é que você define os indicadores de RH e DP no Excel? E depois a gente tem o módulo 8, finalizando com a criação de dashboard. Veja que a gente tem 47 aulas aqui, sabe por quê? Porque aqui você não cria só um dashboard. Você vai aprender a criar vários dashboards para analisar o desempenho das áreas. Deixa eu te mostrar como é que isso aqui funciona. Então, essa é a aula de finalização de um dos dashboards da nossa formação Excel para RH e DP. É o dashboard de recrutamento e seleção. Fora esse, a gente tem lá o dashboard de absenteísmo, reclamação trabalhista, gestão de horas extras, entre outros que você vai aprender na formação. Te espero lá.